Jesus. A graça e a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Amém? Amém. Estamos aqui nesta noite para falar um pouco da palavra do Senhor. E agradecer a Deus, por esse momento, por estarmos aqui compartilhando. A palavra nos diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente no nosso meio. E nós cremos com toda certeza que o Senhor está conosco. E nós vamos ler o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo do 1 até o 5. Que diz assim: Saiba, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, manterão aparência de piedade, mas negarão a sua força interior. Evite essas pessoas. Então, o que me faz entender aqui nessa palavra é que essas palavras, porque não foi uma, foram várias, Certo. é que estamos já vendo, esses últimos tempos trabalhosos, tempos que o povo não está tendo mais amor ao próximo, tempos em que o homem acha que ele tudo pode, tudo faz, mas a Bíblia diz que o Senhor falou que sem ele nada poderemos fazer. Às vezes eu falo assim que quando eu passo para meditar a palavra do Senhor, eu vejo que sem Deus a gente não é nada. A gente não bebe, a gente não respira, a gente não bebe, a gente não come, a gente não faz nada. Então, como o Senhor é tão bom, que Ele resumiu os mandamentos para facilitar a nossa salvação, mesmo assim a gente não para analisar isso aí, Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas o amor do próximo, ultimamente, ele está uma vergonha, que a gente tem que ser bem transparente, tem que ser bem sincero. Está uma vergonha. Porque hoje está tendo muita acepção, muita separação, muito eu sou, eu posso, muita fama, Muita disputa de quem prega bonito, de quem canta bonito, de quem investe melhor. Isso não está do agrado de Deus. Eu quero dizer que eu me afasto legalmente, como diz a Bíblia, que dessas pessoas com essas características devemos nos afastar, E a gente se afasta no lado do bem, quer dizer, não fazemos parte da roda dos escarnecedores. Aí a gente continua orando, apresentando a Deus para que Deus venha fazer a vontade dele sobre cada pessoa, porque foi assim que Jesus orou pelos discípulos, pediu a Deus que fizesse a vontade dele em cada vida, e Deus tem feito a vontade dele em cada vida. Então devemos amar mais, perdoar mais, confiar mais no Deus que a gente crê, que a gente diz que crê, Porque a Bíblia diz que você tem que crer, confiar e praticar, porque a fé sem obra é morta. Se você diz que crê em Deus e você sente uma dor de cabeça e vai logo para a farmácia comprar um remédio, que fé é essa? Que crença é essa que você tem no Deus que mora no céu? Se Deus é além da medicina, então devemos aumentar a nossa fé, porque o título da palavra diz que a Sagrada Escritura é o alimento da fé. Então, se a gente tem fé, nós temos que pôr em prática a nossa fé. Me chama muita atenção o passado,
como Jesus curou tantos. Jesus não precisou de muita coisa, de muitas palavras, de muito reboliço para curar alguém. Com uma só palavra, ele mudou o curso do vento. Com uma só palavra, ele curou o cego. Com uma só palavra, ele levantou o paralítico. E assim sucessivamente, ressuscitou Lázaro, né? Ele confortou o coração de Davi, quando Davi ali estava na pior situação, que foi quando o filho dele morreu. Mas Davi, ele não retrocedeu, ele não se entristeceu, mesmo fraco, abatido, mas ele continuou adorando a Deus. E Deus curou. Quem lembra o que foi que Deus curou de Davi? Deus curou a dor de Davi sobre a adoração dele. Então Deus viu que ele seria um homem confiante, temente, ao ponto em que Deus curou ele, né, a dor dele, que era a dor da perda do filho, através da adoração dele. Glória a Deus. Então nós temos que parar com essa coisa. É muito difícil a gente prosseguir nas horas das dores. Até porque a palavra diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de se alegrar. Mas a gente deve formar um conjunto de pessoas e obedecer a palavra. Devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Porque geralmente o povo fica lá, não vai para o culto. O pastor ele não se disponibiliza em chegar na porta para saber se o membro está vivo, se está morto, se está precisando de uma água ou de um pão. Eles não fazem isso. Então, o passado era diferente, tinha sacrifício pelas vidas. Hoje ninguém quer jejuar por ninguém, hoje tudo tem uma desculpa. Tem diabetes, tem glicemia, tem não sei o quê. E aonde é que está o teu Deus? Aleluia. Porque Deus, ele nos dá a força, ele nos dá o sustento. Eu tenho meu marido aqui, né? Ele teve um problema de saúde, mas eu estou sempre reclamando com ele. Por quê? Porque eu chamo ele homem de pouca fé. Todos os processos que ele passou de saúde, Deus todo o tempo teve com ele. Assim como teve comigo e com vários, né? E com todos. Ou seja, aqueles que querem. Então, ele fica ali tomando o medicamento dele contínuo, pela manhã e pela noite. Não pode falhar um minuto. Um minuto que falha, ele já fica nervoso, já quer logo tomar o remédio, embora para casa, que tem que tomar o remédio. Onde está o Deus que tu serve? Onde está o Deus dos deuses? Onde está a fé que o Senhor disse que devemos depositar nele? Onde está os presbíteros e pastores que diz que tem que chamar para ele nos ungir e dizer que está curado em nome de Jesus? E você crendo, você sair dali curado. Então nós não pode tudo levar para o lado da ignorância, para o lado da medicina humana, né? Porque Deus ele já fez a gente completo com tudo, ao ponto que a Bíblia diz que Deus deixou a planta, foi para curar o povo. Então nós temos que tomar um chá, nós temos que lavar a ferida com uma folhinha, entendeu? Alguma coisa assim, porque foi Deus que deixou. Se Deus não deixasse, a gente não fazia. Agora, isso não quer dizer, não se dá o direito de pessoas que fazem o contrário da obediência de Deus, usar as plantas de Deus para um outro tipo de deuses estranhos, né? Então fica aquela questão daquela palavra meia duvidosa. Se você for tomar um chá, já diz, é coisa de feiticeiro. Então, está dizendo o quê? Que Deus é feiticeiro? Porque a Bíblia diz que Deus deixou a planta para curar o povo. Então nós temos que ser curados pelo nome de Jesus, pela fé em Cristo Jesus e pelas plantas que Deus deixou para a gente ser curado. Eu creio e confio muito nisso e graças ao meu bom Deus, eu não ando em médico. Eu tive um problema de saúde, mas nada da minha carne atingiu. Tudo meu foi emocional, porque foi um traumatismo de família, foi, né, um processo que eu passei muito difícil de criança até a data de jovem, ou seja, até mulher. E eu trago hoje algumas sequelas de tudo que eu passei. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio que Deus um dia ele vai me libertar. A única coisa que eu peço é força, né, para prosseguir os dias maus. Mas eu falo, eis-me aqui, Senhor, até o dia que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que eu vá mais para frente, eu vou. Se não quiser, achar que é só até aqui, tá bom até aqui.
E assim a gente tem que prosseguir, mas crendo que Deus ele tem solução para tudo. E aí eu quero encerrar essa palavra, né? E logo em seguida a gente vai estar cantando um louvor aí de agradecimento ao Senhor. E que Deus o abençoe a todos.